andam sós. Essa vai para todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai para você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter um mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Vamos chegando? Canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Ouve bem o áudio? Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, alô? não mais calar. Muito bem, bem-vindas, boa noite. Nós vamos começando com quem já chegou. Esta é mais uma edição do Clube de Lua. Esse ano tivemos 10 encontros já. Esse é o nosso penúltimo encontro. E a gente começa com algumas informações bem interessantes. A gente está num momento histórico onde, novamente, as mulheres no mundo estão revisitando as suas dores profundas, né? Mais uma vez, a gente está aí verificando o quanto é necessário que o mundo tenha espaço para a atuação feminina de uma forma coerente, congruente, aonde todas as pessoas são vistas como parte de algo maior. Todas nós somos parte de algo maior. Sem as mulheres, não haveria espaço para os nascimentos, para que os homens viessem aos mundos ou as mulheres. Os ventres estão aí, ainda desnudos, né? Muitas vezes violados de forma ainda dolorosa, desrespeitosa. Ainda temos muito o que construir nessa nova realidade que a gente habita. Com a ideia da nova era, cada vez mais nós, mulheres, teremos que caminhar e encaminhar os nossos entendimentos sobre o que é ser mulher. Quanto mais nós tivermos clareza de quem somos, o que viemos fazer, de que maneira nós queremos fazer, quanto mais nós pudermos definir também os caminhos do mundo, aonde nós estamos inseridas, mais fortemente as mulheres serão respeitadas, reverenciadas. Ainda tem uma luta, né, a ser realizada, principalmente nos lugares onde a religião é o grande poder determinador do comportamento humano. Infelizmente, as religiões não veem a mulher como um ser parte necessário para o mundo. A mulher foi excluída muito antes, né?
com as religiões que ainda dominam o mundo, ainda dominam, secularmente. A gente vê todo esse movimento das meninas árabes ali numa primavera feminina, devido à violência que aconteceu, a gente vê ainda muito próximo da gente mulheres sendo violadas, né, mortas, e ainda temos, dentro dos poderes governamentais, um descuido muito grande, né, com as mulheres, seus afazeres e sua participação dentro da sociedade. Então, para nós todas, fica aí uma mensagem de que esse trabalho é um trabalho que ainda vai demandar muita dedicação de cada uma de nós, né. E o cultivo do Yin, ele trata muito do como nós intimamente nos vemos, né, como nós, enquanto mulheres, estamos nos vendo colocada dentro do mundo. Se a gente tem, de fato, esse espaço, se a gente se vê com o direito de ocupar esse espaço, se a gente se sente apta para atuar dentro desse espaço no mundo, de forma a contribuir para o crescimento do mundo, de forma a contribuir com a nossa visão para a construção de um mundo melhor. Então, é algo que a gente ainda vai precisar fazer com bastante dedicação, com bastante responsabilidade, né, nos ambientes em que a gente se inserir, porque a maior parte de nós foi criada para ocupar um lugar masculino. E é fato que esse lugar não nos cabe, nem nos atende em todas as nossas demandas. Então a gente teve que muitas vezes se adaptar a circunstâncias que não são as melhores, enfrentar situações que nem sempre são aceitáveis e nos submeter a situações inaceitáveis. Mas se nós nos unirmos dentro da nossa conduta e do nosso posicionamento, por exemplo, votando em mais mulheres, pode ser que a gente crie uma massa crítica que tenha, de fato, poder de atuar nas mudanças necessárias, né, do que a gente chama de governos locais e federais, né. Então, talvez seja algo que a gente possa dizer através da cidadania. E também dentro das nossas ações, né, quando a gente vai para os ambientes sociais, buscar nos posicionar. Relembrando também o quanto que a gente ainda está conectada com essas crenças limitantes, que nos impedem de habitar dentro de um corpo feminino e sentindo que esse corpo é adequado para o espaço físico onde ele habita, né. Parece que a gente está tão ainda inapropriada dentro do nosso próprio corpo, que a gente ainda precisa, travar algumas lutas internas, né. E ainda é necessário que meninas morram, para que a gente gere algum movimento que seja um movimento de revolta. É uma pena que ainda é necessária. Bom, antes da gente dar continuidade ao nosso trabalho de hoje, eu gostaria de abrir com uma bênção. Hoje a gente vai entrar em conexão com essa lua, que é uma lua de Áries, não por acaso. Uma lua cheia, diante de todas as questões que estão no mundo, falam principalmente do combate, né? Da necessidade desse combate. Áries é a guerreira, a combativa, aquela que vai em busca de conquistar através do combate as seus sonhos, os seus espaços. Então, a gente vai estar falando dos conflitos que se agigantam, né, dentro das nossas vidas, daquelas lutas que a gente vem travado. E hoje a gente vai se conectar, mas a gente vai se conectar com a luz do Sol em Libra. A gente está falando da busca incessante por esse equilíbrio, porque o libriano ele traz em si essa grande luta, né, de equilibrar os seus opostos e, a partir desse equilíbrio, encontrar nutrição, energia necessária para a realização de um mundo mais justo, de uma experiência humana na Terra mais justa, mais igualitária. Então, é sob esse sol que essa lua vem nos trazer os nossos confrontos, os nossos conflitos, né, internos, escondidos com as nossas sombras,
aquilo que a gente ainda não consegue encarar de frente, que a gente ainda não consegue sentar para olhar com a atenção devida, vai nos derrubando muitas vezes, nos fragilizando, nos deixando vulnerável. E esse contexto é um contexto onde a gente precisa ter tempo para olhar para si mesmo, para olhar para aquilo que é fundamental da nossa alma, que por algum motivo a gente deixou guardado, a gente deixou escondido, até aquilo que a gente ainda não aceita sobre quem somos, porque nós estamos também em elaboração. Ao longo da vida vamos passar, aprendendo, superando as nossas dificuldades, muitas vezes errando dentro do nosso processo de vida, mas principalmente buscando acertar. Então dentro dessa iluminação de hoje, que é essa lua, que transcende, essa grande luta entre o bem e o mal, que na verdade não está em outro lugar, a não ser dentro da gente mesmo. O que repercute dentro da gente também repercute lá fora. Ainda fala daquela, desigualdade que está dentro da gente, das coisas que a gente não permite que sejam, partilhadas, experienciadas em comum acordo entre as partes, mesmo quando há distinção de pensamento, ou mesmo a ideia de compartilhar a vida com pessoas que pensam muito diferente de nós, muitas vezes é um grande desafio. Mas é desse desafio que nós estamos falando. A diferença é a alma da experiência humana. Quando eu olho o outro, eu descubro que em mim ainda é necessário trabalhar. Quando eu encontro com o outro, eu descubro que ainda é necessário sair do escuro, ter clareza e ressignificar. Vamos nos alinhar para que a gente possa se conectar de uma forma positiva com esse trabalho de hoje. E também depois vou fazer uma pequena introdução da nossa história, tá bom? Então alinha sua coluna, mantenha os pés bem firmes no chão, a gente precisa lembrar de ancorar no coração da terra. E nós nunca estamos sozinhas. Nós podemos caminhar sobre a terra com o nosso ventre conectado com o coração da terra. Então permita que seus pés sejam esse caminho de integração com esse coração cristalino. Enquanto você se conecta, volte os seus olhos para dentro, permita que o seu corpo se alinhe, inspire bem grande, aperte os pés no chão. Enquanto você aperta os pés no chão, perceba que todo excesso de pensamentos, tudo aquilo que você carregou, que foi pesado, vai sendo absorvido pela terra. Sinta que, ao apertar os pés no chão e ao respirar profundamente, tudo que você veio arrastando até agora, sobre os seus medos, dificuldades, inseguranças, vão sendo levados por essa onda cristalina da Terra. Perceba que essa onda absorve todo o lixo mental que você nutriu ao longo dos dias, dos conflitos internos, das dificuldades que a vida lhe apresentou. Perceba que todo esse excesso que você carregou até agora vai sendo absorvido por esse coração cristalino que pulsa dentro da Terra. Perceba que todas as dores que você carregou, as dores emocionais, o medo de errar, os desequilíbrios, os desgastes, o cansaço vai sendo absorvido pela terra.
Sinta que ao inspirar grande e profundo, essa onda se ergue dentro dos seus ossos, tendões, músculos, tecidos. Perceba que essa onda se derrama no seu chakra básico, nutrindo o seu ventre. Perceba essa onda pulsando, se espalhando dentro do seu útero, das suas trompas, ovários. Perceba que os medos que aí estavam registrados, o medo de ser desrespeitada, violada, vão sendo absorvidos pela terra. Aperte os pés no chão, entregue essa dor que você carregou, enquanto você libera todo o peso dos medos, da insegurança, da instabilidade. Sinta que todo o seu corpo vai se liberando, que os músculos se abrem e respiram mais profundamente. Sinta que ao inspirar, essa onda se expande dentro das suas células, pulsando, liberando os fragmentos de alma que se conectaram ao seu campo através das dores do passado, desce de outras existências. Sinta que esses fragmentos vão sendo enviados para essa fonte de luz luminosa que nutre tudo o que existe. E perceba que a onda que sobe desde o ventre da terra se derrama agora sobre a sua coluna, seus rins, devolvendo a você o sentimento de que é seguro ser quem você é, de que é possível para você se conectar com segurança, com a sua identidade dentro desse corpo feminino. Sinta que essa energia luminosa vai banhando cada um dos seus chakras, percorrendo a sua coluna, alinhando, organizando, equilibrando, estabilizando. Liberando todos os miasmas emocionais desde de outros tempos. Todas as perdas das vidas que passaram pelo seu útero desde de outros tempos. Sinta que todas as dores dessas separações abruptas vão sendo absorvidas pela terra. Aperte os pés no chão, inspire grande, abra o coração. Perceba que ao abrir o seu coração, o sol se derrama aí dentro, trazendo clareza, dissolvendo as mágoas, as dores que você carregou por você e por todas as mulheres que vieram antes de você, por você e por todas as mulheres que habitam o mundo e que ainda sofrem os absurdos das violências, das agressões, do desrespeito. Perceba que essas dores que você carregou e coletou na sua alma feminina vai sendo absorvida completamente, transmutada dentro desse coração luminoso que pulsa dentro da terra. Aperte os pés no chão, inspire grande, encaixe o queixo, deixe que os seus ombros e os braços se libertem das amarras do passado, das promessas de amor não cumpridas. Deixe que o desamparo seja removido agora, trazido a você o sentimento de segurança, de amparo, de proteção.
de todas as programações negativas que você fez ao temer estar no seu corpo feminino, ao temer ser mulher no mundo, ao temer os abusos do mundo, ao temer os homens e suas ações. Todas essas memórias agora sejam desvinculadas do seu sistema, enviadas para essa fonte luminosa, absorvidas, transmutadas, abrindo espaço para o sentimento de que é seguro habitar esse corpo feminino aqui e agora, neste momento na Terra, que você sabe como se conectar com esse corpo dentro dessa sensação, desse entendimento, dessa consciência de que é possível para você se sentir seguro habitando esse corpo, manifestando suas capacidades, seus dons, suas habilidades, sendo você quem é, reconhecida pelo que você sabe ser, da maneira exata como você é. Enquanto você abre seu coração, sinta aqui dentro do seu cérebro uma luz se expande, trazendo uma nova consciência. Veja desde o alto a figura da Kuan Yin, a mestra divina que conduz esse trabalho do cultivo do Yin. Veja que sobre a sua cabeça ela derrama esse bálsamo desde um jarro luminoso, cristalino, rosáceo, e vai preenchendo você desse sentimento de puro amor, pura compaixão. Perceba que cada parte do seu cérebro recebe essa consciência do divino que é estar neste corpo feminino, que cria e nutre a vida na Terra. Perceba que você está em comunhão, em harmonia com o verdadeiro amor, com essa compaixão, essa energia que tudo integra, dando lugar a todos no seu devido lugar. Cada uma de nós tem o seu lugar próprio. Sinta esse fluxo que se derrama sobre as suas células, cada um dos neurônios. Veja como você se preenche dessa luz rosácea, cristalina. Sinta e veja que ela conecta as células do seu corpo, a uma consciência mais elevada do que é ser mulher. Sinta as suas células pulsando dentro dessa frequência mais elevada. Sinta que essa energia se derrama agora pelo centro do seu corpo, banhando as suas mamas, preenchendo as suas mamas. Perceba que essa energia se derrama dentro do seu fígado, vesícula, lavando toda a raiva, a frustração que ainda estava vinculada ao seu corpo físico, instalando definitivamente a bondade, o perdão. Aperte os pés no chão. Perceba que no lado esquerdo do seu corpo, seu baço, pâncreas, estômago, são banhados por esse bálsamo de pura compaixão. Sinta essa frequência inundar o seu corpo, preenchendo os seus pulmões, trazendo um novo fôlego de vida, renovando a sua capacidade de se conectar com a vida a partir da essência feminina mais elevada. Seja restaurado dentro do seu corpo o sentimento de amor próprio, de respeito a si mesmo,
Respeito ao seu corpo, aos limites, respeito à sua sexualidade e ao seu prazer. Sinta que cada uma das suas células se preenche de amor próprio. São como os pequenos smiles, pequenas células sorrindo, juntas, formam esse grande corpo iluminado por essa força, que é o amor, a compaixão. Sinta que essa onda se expande desde o centro do seu corpo, desde o seu umbigo, o lugar onde você gesta a vida, dando lugar a uma imensa luz rosácea, como uma grande lua, que pulsa. Inspire, observando essa lua. Sinta que a cada inspiração você traz mais luz para dentro dessa pequena lua que se expande pulsando dentro do seu umbigo, no centro do seu corpo. Perceba que essa energia torna você pura energia. Perceba que essa energia do amor instala a paz interna, apaziguando os seus conflitos, dúvidas, inseguranças, estabelecendo a confiança em si mesma, a fé nas suas capacidades, a fé no seu sentido de merecimento, entendimento de merecimento, a fé de que é possível ser melhor a cada dia e viver o que há de melhor a cada dia. Sinta que esse fluxo de pura energia e vitalidade pulsa dentro da sua lua. Veja que se derrama essa luz do sol, potencializando o equilíbrio harmônico dentro da sua lua, potencializando a sua capacidade de equilibrar harmonicamente as suas emoções, de ter clareza nas suas decisões, escolhas, de saber que é possível para você vivenciar a abundância, a riqueza, a prosperidade, as boas relações, os homens que amam, e amar os homens de forma potente, amar quem se ama de forma potente, amar as mulheres de forma potente, confiar e ser de confiança para elas. Sinta que essa lua se expande, tomando tudo à sua volta, preenchendo completamente o seu ambiente com essa luz rosácea. Veja que esse jarro se derrama sobre você, banhando completamente a sua casa, as pessoas com quem você compartilha a vida. Cada parte estrutural do ambiente que protege, dá segurança à sua vida. Você permite que seu ambiente seja inundado de puro amor e que todos aqueles que estão em desarmonia com esse sentimento sejam encaminhados para a fonte, sendo liberados do seu campo. Você permite? Sinta agora que toda a sua ancestralidade feminina se aproxima de você, como numa grande roda, onde você está no centro, banhada por essa luz da lua. Se veja girando com as mãos elevadas, como quem segura uma grande lua nas mãos.
Sinta que você é banhada ainda mais profundamente, preenchida. E todas as mulheres da sua ancestralidade são também preenchidas por essa grande lua que você segura. Sinta esse pulso luminoso, tomando todas numa grande onda luminosa, enquanto você vibra nessa frequência de amor, de puro amor e compaixão. Veja a sua vida preenchida por essa luz. Toque a mão em seu coração e agradeça pela vida plena que você recebeu, pelo corpo saudável, harmônico, potente, pela alma, pela grande alma, pela consciência e pela oportunidade de estar aqui manifestada neste momento na história do planeta, ancorando este amor em cada uma das suas células, ancorando a compaixão e essa potência que é a alma feminina. Bem, suavemente relaxe, vá retornando, sentindo novamente seu corpo. Todas bem? Sim. 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 Ok. Então vamos dar continuidade com a mente mais aberta para o que a gente vai trazer hoje. A gente vai falar sobre uma história que fala de uma grande mestra, que é a raiva. Às vezes, a raiva nos serve muito bem. Obrigada. Se a gente souber direcioná-la da forma correta. A gente vai ler essa história e a partir dessa leitura a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu fiquei na dúvida, eu confesso. Hoje eu fiquei pensando se eu queria falar da raiva como mestra ou se eu queria falar sobre a sexualidade feminina. E agora eu fui mexer aqui e correu para a sexualidade feminina. Então, já que eu não acredito em coincidências, a gente vai Boa. nosso tempo, tá bem? E a gente fala da raiva num próximo momento. Existe alguns mitos, né, que foram criados, principalmente em torno da sexualidade da mulher. E eu acho que esse é um dos assuntos muito fundamentais, né, para que a gente possa voltar a ter domínio de quem nós somos, né. A gente perdeu um pouco essa informação. Eu até estava falando hoje com a Bárbara sobre isso, quanto que a gente perdeu com o amor romântico, né, o quanto que a gente ainda se perde na ideia do amor romântico, o quanto que a gente ainda está esperando esse grande amor aonde a gente se dedica completamente,
em prol de uma ideia subjetiva de um príncipe encantado, um homem quase perfeito, que de fato não existe. Nem existe uma mulher perfeita, nem existe um homem perfeito, né? Então, mas a gente ainda está nesse lugar de ser salva por alguém, de encontrar esse grande cavalheiro, esse grande ser humano que vai nos tirar lá da nossa torre. Então, hoje a gente vai falar sobre essa história da nossa sexualidade, o quanto que, ao longo da história, ela foi colocada num lugar como se fosse impróprio mesmo, a mulher poder manifestar a sua sexualidade. E ela abre esse capítulo de uma forma muito interessante, porque ela conta um pouco, faz uma introdução, da onde ela tira esse capítulo, né? Que é a ideia da recuperação de uma sexualidade sagrada. Ela fala do cio, ela fala do cio. E o texto começa com o seguinte termo: as deusas sujas. E aí a gente vai falar um pouco do quanto que a nossa sexualidade ficou nesse lugar, né? Proibido, impróprio e sujo. Os nossos desejos, né? Não podiam ser revelados. Então vamos começar. Há um ser que vive no subterrâneo selvagem das naturezas das mulheres. Essa criatura faz parte da nossa natureza sensorial. E como qualquer animal completo, possui seus próprios ciclos naturais e nutritivos. Esse ser é curioso, gregário, transbordante de energia em certas horas, submisso em outras. Ele é sensível a estímulos que envolvam os sentidos, a música, o movimento, o alimento, a bebida, a paz, o silêncio, a beleza e a escuridão. É esse aspecto da mulher que tem cio, não um cio voltado exclusivamente para a relação sexual, mas uma espécie de fogo interior cuja chama cresce e depois abaixa, em ciclos. A partir da energia liberada desse nível, a mulher age como lhe convém. O cio da mulher não é um estado de excitação sexual, mas um estado de intensa consciência sensorial que inclui sua sexualidade sem se limitar a ela. Muito poderia ser escrito acerca dos usos e abusos da natureza sensorial feminina e sobre como a mulher e outras pessoas atiçam o fogo à revelia dos seus ritmos naturais ou tentam extingui-lo por completo. No entanto, em vez disso, vamos focalizar um aspecto que é ardente, decididamente selvagem, e que transmite um calor que nos mantém aquecidas com boas sensações. Na mulher moderna, essa manifestação sensorial recebeu pouquíssima atenção e em muitas regiões e períodos foi totalmente eliminada. Existe um aspecto da sexualidade feminina que nos tempos remotos era chamado de obsceno sagrado, não na acepção que damos hoje em dia ao termo, mas com o significado de uma sabedoria sexual, de uma certa forma bem-humorada. Havia outrora, cultos a deusas que eram voltados para uma sexualidade feminina irreverente. Longe de serem depreciativos, eles se dedicavam a ilustres partes do inconsciente que ainda hoje permanecem misteriosas e em grande parte desconhecidas. A própria ideia da sexualidade como sagrada, e mais especificamente da obscenidade como um aspecto da sexualidade sagrada, é vital para a natureza selvática. Havia deusas da obscenidade nas antigas culturas matriarcais, assim denominadas por sua lasciva astuta, porém inocente. Contudo, a linguagem, pelo menos em inglês, dificulta a compreensão das deusas sujas como algo que não seja vulgar. Eis o que a palavra suja e outros termos a ela relacionados significam. A partir desses significados, creio que se ficará claro por que motivo essa antiga adoração às deusas foi empurrada para baixo dos panos. Gostaria que vocês examinassem as seguintes definições encontradas em dicionários e chegassem às suas próprias conclusões. Dirt, sujeira, em inglês médio, provavelmente do islandês excremento. Significado ampliado para incluir imundície, geralmente o solo e a poeira, por exemplo. A obscenidade de qualquer natureza, essencialmente na fala. Dirt roads, palavrão, uma palavra obscena,
também usada atualmente para designar qualquer coisa que tenha se tornado impopular ou suspeita em termos sociais ou políticos, muitas vezes através da difamação e críticas imerecidas, ou por estar em descompasso com as tendências atuais. Obscene, do hebraico antigo, ob, significando um mago, uma feiticeira. Tudo isso, difamação. Existem, porém, fragmentos de história em toda a cultura mundial que sobreviveram a vários expurgos. Eles nos informam que o obsceno não é absolutamente vulgar, mas que lembra mais alguma criatura fantástica da natureza que desejamos muito que nos venha visitar e que venha a ser uma das nossas melhores amigas. Há alguns anos, quando comecei a contar a história das deusas sujas, as mulheres sorriam e depois riam ao ouvir os feitos de mulheres, tanto verdadeiras quanto mitológicas, que haviam usado sua sexualidade, sua sensualidade, para transmitir uma ideia, para amenizar a tristeza, provocar o riso e, desse modo, corrigir algo que estivesse desencaminhado. Eu também me comovi com a forma pela qual as mulheres se aproximavam do limiar do riso a respeito desses assuntos. Elas primeiro precisavam pôr de lado tudo o que lhes dizia que isso não seria sinal de boa educação. Percebi como essa atitude de boa educação, nas situações erradas, realmente sufocava a mulher em vez de permitir que respirasse. Para rir, você precisa ser capaz de soltar o ar e inspirar de novo rapidamente. Sabemos, a partir da cinesiologia e de terapias do corpo, como a Hakomi, que respirar significa conhecer nossas emoções, que quando queremos parar de sentir, interrompemos a respiração prendendo-a. No riso, a mulher pode começar a respirar de verdade e, ao fazê-lo, ela talvez comece a ter sentimentos censurados. E quais poderiam ser esses sentimentos? Bem, eles acabam não sendo sentimentos, mas alívio para os sentimentos. Em alguns casos, curas para os sentimentos, como, por exemplo, a liberação de lágrimas contidas, ou de lembranças esquecidas, ou ainda a destruição das amarras que prendiam a personalidade sensual. Ficou evidente para mim que a importância dessas antigas deusas da obscenidade estava na sua capacidade de soltar o que estava muito preso, de fazer dissipar a melancolia, de trazer ao corpo uma espécie de humor pertencente não ao intelecto, mas ao próprio corpo, de manter desobstruídas as passagens. É o corpo que ri das histórias do coiote, das histórias do tio Trunk, das frases da mãe West, entre outras. As deusas sujas fazem com que uma forma vital de medicamento neurológico e endócrino se espalhe por todo o corpo. Então, a gente vai contar a história da Balbo, a deusa do ventre. Então, ela fala dessa questão da abertura do corpo. E dentro das práticas taoístas, a gente aprende que para curar uma dor profunda, a gente precisa trabalhar o riso interno. E o riso interno, ele primeiro começa com a gargalhada, para depois mobilizar as vísceras internas na gargalhada. Então, quando você gargalha, você abre espaço para a circulação energética dentro do seu corpo. E quando você gargalha, o seu cérebro racional não tem como impor ao seu corpo um limite sensorial. O seu cérebro se rende à gargalhada. Então, o riso interno vai liberar justamente esse espaço por onde a energia precisa passar para nutrir todo o corpo. E também liberar, por exemplo, as dores profundas. Fica aqui uma dica: quando as coisas estiverem dificultosas para a sua vida, dê boas gargalhadas. Então, vamos lá a história. Há uma expressão muito forte que dizia: disse entre las piernas. Ela fala do meio das pernas. Essas pequenas histórias do meio das pernas são encontradas em todo o mundo. Uma delas é a história de Balbo, uma deusa da Grécia Antiga, a chamada deusa da obscenidade. Ela tem nomes mais antigos, como, por exemplo, Iambe, e aparentemente os gregos a adotaram de culturas muito mais antigas. Sempre houve deusas selvagens arquetípicas da sexualidade sagrada e da fertilidade da vida, morte e vida desde o início dos tempos. Conhece-se apenas uma referência escrita a Balbo, remanescente de tempos remotos, dando a nítida impressão de que seu culto foi destruído e soterrado pelas diversas conquistas.
Tenho a forte sensação de que em alguns pontos, talvez debaixo daqueles morros silvestres e lagos de florestas na Europa e no Oriente, existam templos dedicados a ela, templos lotados de artefatos e ícones de marfim. Portanto, não é por acaso que poucos ouviram falar de Balbo, mas, lembre-se, precisamos apenas de um fragmento para reconstituir o todo. E temos esse fragmento porque temos uma história em que Balbo aparece. Ela é uma das divindades mais adoráveis e picarescas que habitaram o Olimpo. Essa é a minha versão da cantadora, baseada num resquício selvático de Balbo, que ainda cintila na mitologia grega pós-matriarcal e nos hinos homéricos. Deméter, a mãe terra, tinha uma linda filha chamada Perséfone, que estava um dia brincando ao ar livre. Perséfone encontrou por acaso uma flor de rara beleza e estendeu os dedos para tocar seu lindo cálice. De repente, a terra começou a temer e a tremer, e uma gigantesca fenda se abriu em zigue-zague. Das profundezas da terra chegou Hades, o deus dos infernos. Ele chegou alto e majestoso, numa biga negra, puxado por 4 cavalos de cor de fantasmas. Hades apanhou Perséfone, levando-o para sua biga, em meio a uma confusão de véus e sandálias. Ele guiou então seus cavalos cada vez mais para dentro da terra. Os gritos de Perséfone foram ficando cada vez mais fracos, à medida que a fenda foi se fechando como se nada tivesse acontecido. Por toda a terra abateu-se um silencioso e perfume de flores esmagadas. E a voz da donzela, a gritar, ecoou nas pedras das montanhas e borbulhou num lamento vindo do fundo do mar. Deméter ouviu os gritos das pedras, ela ouviu também o choro das águas, arrancou então a grinalda dos seus cabelos imortais, deixou cair de cada ombro os seus véus escuros e saiu a sobrevoar a terra como uma ave enorme, chamando por sua filha. Naquela noite, uma velha à frente de uma gruta comentou com suas irmãs que havia ouvido 3 gritos naquele dia. O de uma jovem que gritava de pavor, um outro que implorava ajuda, e um terceiro, o de uma mãe que chorava. Não se via Perséfone em parte alguma, e assim começou a procura longa e enlouquecida de Deméter por sua filha querida. Deméter esbravejava, chorava, gritava, fazia perguntas, procurava debaixo, dentro e em cima de todos os acidentes geográficos, implorava por misericórdia, implorava pela morte, mas não conseguia encontrar sua filha amada. Assim, ela que havia gerado o crescimento perpétuo, tudo amaldiçoou, todos os campos férteis do mundo, gritando na sua dor. Morram, morram, morram! Em decorrência da maldição de Deméter, nenhuma criança poderia nascer, nenhum trigo poderia crescer para se fazer pão, nenhuma flor para as festas, nenhum ramo para os mortos. Tudo ficou murcho e esgotado na terra, crestada e nos seios secos. A própria Deméter não mais se banhava. Seus mantos estavam encharcados de lama, seus cabelos pendiam em cachos imundos. Muito embora a dor no seu coração fosse tremenda, ela não se entregava. Depois de muita investigação, de muitos pedidos e de muitos incidentes, tudo levando a nada, ela afinal perdeu as forças ao lado de um poço, numa aldeia onde não era conhecida. E quando recostou seu corpo dolorido na pedra fresca do poço, chegou por ali uma mulher, ou melhor, uma espécie de mulher. E essa mulher chegou dançando até Deméter, balançando os quadris de um jeito que sugeria a relação sexual e balançando os seios nessa sua pequena dança. E quando Deméter a viu, não pôde deixar de sorrir um pouco. A fêmea que dançava era realmente mágica, pois não tinha nenhum tipo de cabeça, seus mamilos eram seus olhos e sua vulva era sua boca. Foi como essa boquinha que ela começou a regalar Deméter com algumas piadas picantes e engraçadas. Deméter começou a sorrir, depois deu um risinho abafado e em seguida uma boa gargalhada. Juntas as 2 mulheres riram, a pequena deusa do ventre Balbo e a poderosa deusa mãe da terra Deméter.
E foi exatamente esse riso que tirou Deméter da sua depressão. Ele deu energia para prosseguir na sua busca pela filha, que acabou em sucesso com a ajuda de Balbo e da velha Hecate e do sol Hélios. Restituíram Perséfone a sua mãe, o mundo, a terra e o ventre das mulheres voltaram a vicejar. Essa história fala, então, desse poder do feminino, que é o poder de dar a vida por onde passa. A gente se esqueceu desse poder, né, de fertilizar a terra. A gente se desconectou completamente do nosso poder natural, daquilo que é o grande e divino sagrado trabalho da mulher na Terra, seja para dar luz às ideias que vão criar o ambiente propício para a vida se propagar de forma harmônica, equilibrada e abundante, seja para dar vida aos filhos que virão, dar continuidade ao crescimento da humanidade. Cada uma de nós em si traz esse poder e esse poder esquecido. E até mesmo no momento de maior dor, nós somos capazes de, com o nosso ventre, retomar através do riso profundo, da conexão com o prazer, a alegria de viver. Nós somos capazes de transformar não só a nossa própria vida através do nosso corpo, da nossa conexão com ele, os sentidos dele, como também transformar a vida das pessoas que se aproximam de nós, que estamos nessa frequência, nessa conexão profunda com o corpo, com os poderes de transformação que ele representa. Ela fala aqui um pouco mais, e eu queria ler esse trecho para vocês, para a gente começar a conversar. Ela fala assim: sempre gostei mais dessa pequena Balbo do que de outras deusas na mitologia grega. Talvez mais do que de qualquer outra figura, ponto final. Ela, sem dúvida, tem como origem as deusas do ventre do período neolítico, que são misteriosas figuras sem cabeça, e às vezes sem pés e sem braços. É insignificante chamá-las de figura de fertilidade, porque elas são muito mais do que isso. Elas são talismã de conversa da mulher. Vocês sabem aquele tipo de conversa que as mulheres nunca, nunca mesmo teriam na frente de um homem, a não ser que fosse sob circunstâncias raras. Esse tipo de conversa. Elas representam sensibilidade e expressões exclusivas em todo o mundo, os seios e o que é sentido dentro desses bichinhos sensíveis, os lábios da vulva, nos quais a mulher tem sensações que outros podem imaginar, mas só ela é que sabe. E a gargalhada é um dos melhores remédios que a mulher pode ter. Sempre considerei que essa Balbo era um remanescente de algum antigo rito feminino de reunião, um ritual de conversas íntimas, mulheres falando com suas entranhas, dizendo a verdade, rindo até parecerem bobas, revigoradas de volta ao lar, sentindo tudo melhor. Às vezes é difícil conseguir que os homens se afastem para que as mulheres possam ficar a sós. Só sei que antigamente as mulheres estimulavam os homens a fazer uma excursão de pesca. Trata-se de um ardil, usado pelas mulheres desde tempos imemoriais com o objetivo de fazer com que os homens saíssem por algum tempo, a fim de que elas pudessem ficar sozinhas, ou só com outras mulheres. As mulheres desejam estar numa atmosfera exclusivamente feminina de quando em quando, quer sós, quer com outras, trata-se de um ciclo feminino natural. A energia masculina é agradável, ela é mais do que agradável, ela é exuberante, grandiosa, no entanto, ela às vezes lembra um banquete de chocolates. Depois ansiamos por arroz frio e puro durante alguns dias e um caldo quente e simples para limpar a boca. Precisamos fazer isso de vez em quando. Então, esse é o nosso trabalho de hoje. Olhar para esses encontros que são potentes entre as mulheres. Como diz Bert Helling, as mulheres se fortalecem entre as mulheres e os homens se fortalecem entre os homens, e é só porque a gente pode se entender, de fato, de corpo e alma, é que é possível esse grande crescimento colaborativo, que somente a gente pode dar voz àquilo que a gente sente no nosso corpo, nas nossas entranhas, né? Gostaram? Gostaram da Balbo? Eu fiquei imaginando uma figura meio surrealista, assim, do Dalí, maluco. Peraí, que eu acho que eu não estou te ouvindo. Ah, já sei. Pode começar.
Deixa eu ver se eu vou te ouvir. Não, na hora que você estava Não, narrando. Não? Eu estou te ouvindo. agora tô. Ah, não, na hora que você estava narrando que ela vem dançando para Deméter, cara, me veio na cabeça uma figura totalmente surrealista de Dali, assim, que não tinha cabeça, o peito era o olho. As partes todas desconexas, né? Essa Eu falei, ideia. cara, tá muito Dali, essa minha visualização tá muito daliana, não dá? Mas é interessante, né? Porque ela fala, é uma desconstrução, né? Dos deuses, né? É uma deusa Sim. que é uma vulva falante com olhos de seio, né? Trazendo todos os segredos mais obscenos, engraçados, divertidos, né? Do feminino ali, né? Para curar a Deméter daquela dor que ela estava, né? E são as nossas profundas trocas, né? E como é importante, né? A gente poder falar um pouco sobre isso. A nossa sexualidade ficou muito no lugar torto, muito tempo, né? A gente não podia falar sobre nada disso. Mas É. Continua, eu acho, né? ainda. Assim, a gente tá de passinho, né? Uhum. Mas é, eu recentemente, né, com essa minha experiência lá nas Mercocidades, e a gente está muito avançado perto dessas outras, e alguns lugares assim. E a gente está falando de América Latina, né? Assim, onde o simples fato de ensinar sobre ter lá o pênis, a vulva, ensinar como é que usa o preservativo em público, eu contando para elas que a gente fazia esse tipo de ação aqui. Ai, não, mas isso não, isso é muito avançado, muito avançado. Eu falo, gente, a gente está falando de prevenção, você imagina falar de prazer, né? É, porque a sexualidade está muito relacionada à procriação, né? E, na verdade, tem a questão do prazer, tem a questão de se conhecer, de entender como é que esse corpo funciona, e tem a questão do processo do impulso da libido como algo que é motor, né? Motor de realização, motor de direcionamento, motor de vontade, né? Porque é a partir da sexualidade que tudo se dá, de fato. O pulso energizante da nossa estrutura e até dos nossos desejos de realização tem relação com a nossa sexualidade. A gente não é isso só, a gente é todo o corpo, né? E esse corpo, ele sente tudo, tudo, inclusive o prazer e a alegria do processo da realização pessoal. Só que até então, as mulheres não podiam ser. E você está falando de países próximos. No Paraguai, minha irmã teve lá, através da ONU, eles tiveram que fazer um processo de educação sexual muito profundo, meninas com 11, 12 anos engravidando, né? É. Então, assim, muitas vezes por sem escolha, muitas vezes por abuso, muitas vezes sem escolha de futuro mesmo, sem opção, sem escolha, sem poder escolher. E tendo como caminho a única possibilidade de gerar filhos, né? Então, a gente está falando de um lugar que é aqui embaixo, perto, né? E com pessoas sem acesso à informação, com mulheres sem acesso à informação. Mas mais do que isso, o quanto que nós ocidentalizadas, né, estamos muito Uhum. focadas na nossa individualidade, pouco falamos sobre as nossas sexualidades, sobre as nossas experiências, sobre aquelas dificuldades, sobre aquilo que a gente tem pouca troca, né? É como se a gente ainda tivesse mesmo que não falar sobre sexo, tipo, é um assunto tabu ainda, né? Principalmente na nossa faixa etária. Mais jovens já estão mais disponíveis para falar. Mas a nossa faixa etária ainda está muito escondida, né, dentro dessa questão. E o quanto que o sexo ficou vinculado à questão de você, quando manifesta a sua sexualidade, ser visto como algo sujo, algo impróprio, algo inaceitável. Ela fala das deusas sujas, né? Que eram aquelas que falavam da sexualidade, do prazer do feminino e que eram reverenciadas devido a esse prazer, né? A manifestação desse prazer. O nosso poder é ainda gerar a vida. Ainda. Pode ser que o ser humano crie um modo da mulher ser substituída até nessa função. E aí a gente precisa saber o que que a gente faz além disso. Quem somos nós e como que a gente direciona a nossa energia, né? Além de dar passagem para as crianças que virão. Mas quando você fala, Vivi, assim, essa coisa do dar a vida, você estava falando isso lá atrás também,
me vem tanto a coisa de dar a ânima, né? A vida enquanto ânima. E não só, e não me vem muito essa coisa, né, da procriação, me vem muito a coisa da inspiração, de dar essa ânima para questões, pessoas, dar aquela alma para desesperançados, sei lá. Eu É, acho que uma mulher que tem consciência disso, ela incendeia, faz nascer essa vida de novo, né? é, o que eu vejo é que a gente ficou refém de uma ideia que é a não manifestação dos nossos desejos. E tu vê, dentro do processo religioso, a sexualidade, ela só fica vinculada ao ter filhos. Só que atrás da sexualidade está o desejo, e o desejo tem relação com o desejo de viver, com o desejo de realizar, com a motivação que te coloca na ação da vontade de concretizar algo, que seja um feto, um bebê, um ser, que seja um projeto de vida ou um processo de auxílio a quem quer que venha até o seu campo acessar e beber dessa fonte. Então, o que a gente perdeu foi mais do que o nosso poder pessoal, a gente perdeu a identidade. Quando a gente ficou refém dessa coisa do amor romântico, do processo da formação da sociedade dentro dessa ideia da monogamia, dentro dessa submissão que a mulher foi colocada, né, para poder garantir a posse da terra, dos territórios, da herança. Quando o patriarcado se instala, a mulher perde total função dentro da sociedade. É, você sabe que eu assisti ontem, não sei se vocês já viram o filme que mostra uma outra versão, né, da vida da Marilyn Monroe. Ainda não vi. Olha, é muito forte esse filme. Porque tem muito disso que você está trazendo hoje, né? E do quanto é importante uma mulher estar fortalecida mentalmente, para que ela não seja refém dessa pressão, dessa ação, né, do patriarcado. Tudo bem, a gente está falando uma coisa que aconteceu lá nos idos de 1936, 40, mas o quanto ela foi sendo forjada nessa perspectiva que o filme apresenta, né, que tem uma estética bem interessante, ela foi sendo forjada a partir da visão de outros e ela, por não ter a conexão com, acho que esse feminino dela, no sentido desse feminino que você está trazendo, ela criou um personagem para sobreviver, que estava totalmente ancorado nesse amor romântico. Uhum. E aí não só o amor romântico, né, do relacionamento com um possível homem, marido, etc., mas também com esse amor romântico da menina pelo pai, que também ele é muito ilusório muitas vezes, né? Assim, ele passa por uma questão de imaginação que a gente tem que estar atento, né? É a questão do pai internalizado, né? O pai subjetivo dificilmente corresponde com a realidade, né? E a incompatibilidade começa quando você começa a se tornar adulto, começa a perceber que não tem a ver com aquela imagem que foi criada. E fica um padrão, referência desse tal do príncipe encantado, desse homem perfeito que não existe, não existe. A gente fica esperando, que a gente fica idealizando, que a gente fica sonhando que vai ser aquilo tudo, e não é, não é. Então, como todos os seres, somos bons e ruins, ora bom, ora ruim, a gente vai acertar e errar dentro desse processo nas relações, né? E, de fato, o que nos resta, enquanto mulheres, é saber quem somos, nos preencher daquilo que é real, sem perder o encanto, que a gente não precisa endurecer, mas a gente tem que ter contato com a realidade, né? Sair um pouco das nossas projeções, idealizações, compreender a simplicidade da vida e do que é possível dentro da vida, do que a vida apresenta para gente. E tomar o que for bom, o que for prazeroso, o que trouxer completude de algum modo ou preenchimento, né? Mas a gente sabe que todo esse trabalho de construção interna e de completude cabe a cada um de nós, não tem ninguém que possa fazer pela gente.
esse processo, né? Ninguém pode, de fato, vir nos dar aquilo que nos falta. Não pode. Isso aí eu aprendi da maneira mais forte possível. E foram 2 ensinamentos, né? A gente não pode dar o que a gente não tem e a gente não pode receber o que nos compete a prover. Então, isso eu acho que Acho que isso é um aprendizado que te liberta. Essa é a grande verdade. Porque você para de ficar se frustrando, porque você para de projetar, né? Você fala assim, o real é isso. Então, eu preciso ter esse pé aqui no chão, olhar para as coisas, ver o que que me agrada, o que que não. Saber que eu preciso estar inteira nas relações para poder ser inteira delas, porque senão uma parte sua se vai junto, né? E até para recuperar é dolorido, né? Então, entra num lugar de maturidade mesmo, mas a maior parte de nós ainda passa por esse lugar da dor, do romantismo, da ideia projetada, e que não se concretiza muitas vezes, né? Na maioria. Quer comentar, Barbarella? A Bárbara tá quietinha. Tô pensativa. É que o cavalo foi pro metaverso, aí o cara não vai chegar de cavalo nem a princesa, então ferrou, né? Todo mundo vem a pé. Fiquei pensando sobre isso. Então, como. Mas é isso, eu acho que a maior forma da gente entender os novos romances é quanto nós estamos dispostos a nos colocar nessa autenticidade de querer viver e expressar da melhor forma o nosso aprendizado do agora, né? Com as relações anteriores. Então, ela, quando vai para a vida, ela vai esperando tudo e o nada, né? E ali tu vê a Deméter, a Perséfone, ela toca numa flor, né? Ela vai através da ingenuidade tocar algo que para ela parece puro, né? Sim. E ela cai num abismo sem fim, dentro daquela ideia. Mas ela precisou experienciar, né? Imagina se ela não faz isso. Porque é exatamente isso. Você só vai saber se, de fato, se você foi enganado ou não por você mesmo, se você fizer. Mas faz parte do processo, né? E quão aprendizado a gente não tem com tudo isso, né? E quanto é importante para o nosso crescimento espiritual tudo isso, né? Até para poder compartilhar com tudo que a gente está vivendo hoje, né? Nos nossos propósitos de vida e tudo mesmo. Alguém precisou passar por isso, né? Para poder compartilhar. Os mitos antigos ainda reservavam espaço sagrado para a mulher, né? Ao longo da história, foi sendo retirado esse poder. Inclusive, as fadas madrinhas ganharam uma varia de condão, que nada mais é do que um pênis, né? Pensa. Que as fadas madrinhas ganharam uma varinha de condão na história original. Precisamos colocar isso no sexy shopping, né? Podemos ter uma nova linha de produtos. A única coisa que tem poder na história, então, é o pênis, cara, porque Então, é o que tira a Cinderela da cilada lá que ela estava, né? Ou seja, era uma fada madrinha com um pênis, ela só consegue dar poder com o pênis, porque de outra forma, não. Ela só consegue transformar a vida da Cinderela com o pênis. Apesar de tudo, a Cinderela foi a princesa que eu mais gostava quando era nova, porque eu achava que ela era a única que ia em busca do que ela queria, né? Ela ia atrás do príncipe e pronto. Ela ia e pronto. Aí eu achava boa. As outras não, ficavam lá, uma ficava na torre morrendo com aquele cabelão, esperando alguém salvar ela de lá. Falei assim, tudo bem. Mas dentro das histórias, a gente foi muito também cerceada, manipulada para poder entender que o poder feminino não pode, de fato, existir, porque tem essa coisa do sujo, essa coisa da feiticeira, da algo corrupto, né? Corruptível, que pode, de fato, estragar ou desencaminhar, né? Desencaminhar a vida. E, na verdade, é ao contrário. Se é através da Deméter, que a Deméter ela é a representação da Mãe Terra, né, na mitologia grega. E ela é quem dá o sustento de todos. Ela é quem dá a vida
e a manutenção das estações, do equilíbrio natural da terra, a abundância, a fertilidade da própria terra, né? O fruto, o alimento, vem todo através. Então, quando ela está completamente consumida naquela dor em busca da Perséfone, ela amaldiçoa tudo. E é ela quem tira a vida, né? É ela que impede a continuidade da vida. Então, essa mulher, quando bem tratada, bem estimulada, tendo o seu próprio espaço, tendo sua própria expressão, ela é capaz de dar abundância, equilíbrio à vida de todos, que é uma das frequências que o feminino tem, né? Do acolhimento, da capacidade de compartilhar, do receptivo, do profundo, né? Porque tem a capacidade de sentir de forma profunda, e porque sente de forma profunda, consegue amparar, dar amparo, da cura, da proteção, da nutrição. Então, nós estávamos muito distantes disso, né? E cada vez mais é necessário que a gente retome, né? Que a gente retome essa frequência que nós temos naturalmente, mas que a gente reconheça isso como um poder, como uma potência, né? Como aquilo que realmente pode trazer esse input de vida, como a Carla falou, essa força motivacional, essa capacidade de restaurar a vida. E é através da sexualidade dela, da deusa suja, que vem a reconexão dela com a vida. E porque ela reconecta com a vida, ela pode, então, encontrar um caminho para encontrar Perséfone. Então, olha como uma coisa está vinculada à outra, né? Quando você volta a ter prazer com a sua existência, você volta a ter a capacidade de criar na sua existência o que há de melhor, as melhores oportunidades, os melhores caminhos, a melhor experiência relacional, a melhor oportunidade profissional. Então, é através da conexão com o corpo, com o seu corpo presente, com os seus desejos, os seus instintos selvagens, a sua capacidade de se expressar de forma natural, potente, como mulher, no seu lugar próprio, que você é capaz de retomar o sentido da vida. Eu preciso dar uma declaração aqui. Eu sou outra pessoa depois da constelação. Transformada. Caraca, cara. Não, que foi? A gente precisa organizar uma conversa gravada para você usar isso aí no teu Instagram. Eu preciso ser testemunha disso. Vivi, assim, e tem a ver com isso, sabe? Eu comecei a prestar atenção que eu estava ficando igual a Deméter, a ponto de quem estava perto de mim, pessoas que me conhecem, né, que convivem comigo e tal, falarem assim: o que está acontecendo com a Carla? Ela não tem mais aquela luz que ela tem, quando ela chega no ambiente. E o quanto inconscientemente a gente permite que relações que nos drenam essa vida, essa energia, esse pulsar que é natural do feminino, né, de nós, como isso estava de uma maneira muito superficial, não é a palavra, mas de uma forma que eu não conseguia perceber, né? Que tenho essa alegria, né, essa coisa, essa vontade de viver, essa energia, estava me permitindo vibrar na frequência de escassez do outro. Para lá de independente do que a gente viu, né, na constelação, que tinha essa identificação com a minha avó e tal, olha como a gente está vibrando numa frequência baixa, nos coloca pessoas, né, na vida, assim, e muitas vezes você não está nem vibrando tão baixo, mas você também não está muito certa que tem que estar alto, e aí vai vindo aquelas pessoas ali, e a ponto de, quando eu tomei a decisão, na verdade, eu acho que a constelação já começou a me curar antes de eu viajar, né? Porque eu acho que quando eu fiz a opção do sim, eu acho que tudo já começou a se movimentar para que as coisas acontecessem.
E aí eu lá, dando a palestra e falando, eu já não era mais aquela pessoa que saiu do Brasil. Triste, que estava ali duvidando de mim mesmo. Bárbara falou comigo nessa semana, ela viu. Assim, eu não era eu, né? Vocês que me conhecem também há muito tempo. Então, assim, a constelação impactou tanto, mas tanto, 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 e você foi tão brilhante em entender que não era abundância e prosperidade, que era ali o dinheiro em particular, porque para mim estava nesse campo, né? Mas isso não, eu não vou perder porque está em mim. Ele pode estar uma hora mais aflorado, menos aflorado, mas e aí, Vivi, assim, mas não é pouca coisa que está acontecendo, não é coisa demais que está acontecendo. Muita coisa em todas as áreas da minha vida se transformando assim numa velocidade, numa maneira, sabe? Impressionante assim. E a pessoa que eu conheci na Argentina, assim, quando estava falando desse homem que sabe amar, que é possível, que, sabe? Eu não contei para ninguém, estou contando aqui para vocês agora. Mas é assim, é incrível a maneira como ele trata a mulher enquanto um objeto sagrado, sabe? Você estava falando algumas coisas, eu estava me remetendo a alguns gestos, né, que vem. E aí a gente que é machucado pela vida, como a Bárbara falou, né, que vai tomando, vai entrando nos abismos, em momento, eu não, em momento nenhum eu fico bloqueada não, fiquei bloqueada não. Mas teve um momento em que você tem o medo de uma repetição, né? É, Apesar da construção ser totalmente diferente, etc. Mas assim, trabalho, esse homem dessa forma, com esse jeito de querer fazer sempre tudo e estar a 3.000 quilômetros de distância de você, e criar situações para estar vindo ver você, ou, sabe? E uma pessoa muito alinhada com o meu jeito de ver a vida. Muito interessante, assim. Mas muita coisa vivida, não é pouca não, Bárbara. que bom. Trabalhos, coisas que estão acontecendo, recebi aumento. Eu falei, A vida abriu, né? Tchum! nossa, Vivi, mas assim, sabe? E muito rápido, porque Constelação cirúrgico. e você é responsável, né, pelo meu contato com a constelação 2 vezes, né? A primeira, quando você me indicou para a Selma lá 15 anos atrás, que eu falei, olha, não tenho nada não, só vim aqui porque a Viviane me falou e ela, pô, sabe muito, eu sou muito, respeito muito ela, mas eu tô ótimo. E aí resolveu a questão com a minha mãe, quer dizer, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho uma relação com a minha mãe, e no dia que você botou lá na constelação uma pessoa para ser a minha mãe me amparando, né, naquele momento que realmente eu fiquei muito, eu sofri, na hora que você botou meu pai, né, que foi o Rodrigo, que eu fiquei muito abalada, me veio uma sensação muito boa quando você botou uma pessoa para ser a minha mãe. E eu fiquei muito feliz de ter sentido isso, porque me mostra que, de alguma forma, realmente esse nó que existia, né, esse emaranhado, ele se dissolveu, né? Que bom. Porque eu senti esse acolhimento A mesmo. gente vai ficando conectada com esse amor que cura, né? E não com as coisas que adoeceram a gente ao longo do caminho, né? É muito bom saber que tem processo de cura e que tem. As coisas vão se abrindo, né? Quando a gente sai das prisões que a gente se colocou, seja porque a gente quis ajudar, seja porque a gente achou que era responsável, a gente consegue abrir outros caminhos, né? E caminhos que possam fluir de fato, né? E é muito bom saber que isso está fluindo. Não, e você faz isso com muita maestria, viu? Eu acho que você demorou, né? Demorou assim, você foi no momento certo, tudo é no momento certo, mas eu acho que foi a última técnica que você se formou, se capacitou aí para atuar, mas você tem realmente uma sensibilidade para com eu participei das 5, né? Eu só não fui escolhida do menino que eu escolhi. E aí depois eu fiquei pensando, né? E eu escolhi justamente ele, né?
que É, não tinha me escolhido para nada, mas que ele tinha o quê? O que que não ficava, né? Ele não tinha nenhum pelo no corpo, né? olha isso. Como meu dinheiro não ficava em lugar nenhum, estava tudo caindo, indo embora. Aí depois, foi, sabe que tem umas 2 semanas que eu me toquei disso. Eu falei, agora eu já sei porque que eu escolhi aquele menino. É que vai fazendo sentido ao longo do caminho, né? Você vai entendendo os porquês e os significados do posicionamento de cada pessoa, por que cada pessoa ao longo do caminho. A constelação ela vai fazendo sentido ao longo de 6 meses. Olha, pensa, Nossa. reverbera por 6 meses. É muito poderoso, muito E meu bom. aniversário vem aí, né? Então, assim, você já me deu o presente antecipado. Agora já pode receber as portas abertas da esperança, né, Carla? Com tudo bom. Boa, né? Não? Não, eu Muito estou muito feliz de fazer 50 anos, viu? Estou muito feliz mesmo. Acho que estou chegando com muita capacidade de entender que eu ainda preciso aprender muito, mas com muita humildade também de estar aberta para receber e ouvir, sabe? Mais do que falar. Coisa que era muito difícil para mim. É bom porque a gente vai maturando, né, a nossa capacidade de conhecer, de se sintonizar e de aprender mesmo, né? É bom, o desenvolvimento é esse. Que bom que está nesse lugar. Gigi, quer É. participar, Gigi? Ah, Gigi tá aí. Gigi tá mudinha, Marta, A ruiva do momento. a ruiva. Oi, gente, tô aqui. Dorme Ah, não. vocês já falaram muita coisa, já pensei muita coisa, já não anotei nada, mas sabe quando foi passando? As conclusões pularam aqui, sabe assim? Mas tô mais de ouvinte hoje, eu acho. Curtiu a Deméter, a deusa? Muito boa, muito boa. Me lembra aquele formato das histórias daquele livro, né? Das 51 histórias, como é que era? Das Mil e Uma Noites, que você lia. Ah, Muito bom, a forma do conto. Gostei muito. as histórias dela são muito interessantes, porque ela sempre faz uma análise, né? E ela traz a história mais original, a menos manipulada, que ela vai atrás das versões de vários lugares, de várias culturas, e encontra a mais original, né? Porque ao longo do tempo os mitos foram recontados, né? Muito bom. Que bom, gente. Tem uma visualização, Vivi, que eu tive enquanto você estava conduzindo aí em algum momento, agora eu não vou me lembrar qual é a parte da história, ou se já estava na história, ou se a gente estava só lá no caminho do Teta, que eu vi mulheres dançando aí no cultivo, lá atrás, como se fosse uma festa cigana. E eu não sei se você está fazendo alguma coisa já nesse sentido, se você está aí no campo das suas ideias e eu captei, mas eu vi isso como se fosse uma dança, mulheres reunidas, muitas de vermelho, tinha muito da cor vermelho assim passando, e como se fosse um ato mesmo de sagrado. Ai, a Bárbara. Um ato de honra, né, ao sagrado das mulheres e tudo. Muito bonito, assim. Muito bonita a cena. Eu tive contato com os Devirtes, né? E pesquisando, eu descobri que a dança devocional, que era dos derviches, dos filósofos antes dos turcos otomanos, Nossa, derviches, aquela dança que eles giram, que são as roupas é brancas. E muito assim. hoje é dançada só por homens e durante muito tempo foi vista como uma dança dos homens. E, na verdade, foram mulheres que criaram essa dança, que é uma dança sagrada de conexão com o cosmos, né? E eu tive contato com essa imagem, e é uma imagem que não me larga, assim, toda vez que eu entro no campo da lua, para poder sintonizar minha lua interna, eu vejo essas mulheres dançando como se fosse um tambor que elas têm na mão, no alto, assim, que parece, na verdade, uma lua. Parece uma lua na mão. E elas dançam na posição dos derviches, só que segurando o tambor. É bem bonito. Nos tambores eu não vi, mas eu via elas nesse movimento. E você estava nesse meio também. Eu acho que a gente estava nesse meio também. Mas assim, com essa coisa com as mãos para cima, né?
honrando esse sagrado, muito vermelho, à noite, era à noite, e era na sua casa, nesse espaço, e óbvio tinha uma fogueira, né? Tinha fogo, mas assim, muito bonito, assim, não sei. Então eu entrei de alguma maneira no seu campo. Eu tenho visto muito elas dançando. Ainda não sei o que vai ser isso, não sei se será. Mas eu gostaria de trazer uma dança dos derviches aqui para a gente experienciar. É algo que traz um pouco de transe, né? É diferente do que eu tenho feito. Mas eu acho bem bonito, assim, é muito devocional, é um trabalho muito devocional. Na série não tem isso? Na série Uma Nova Mulher? Tem Não, alguma Não. coisa disso? Então tem algum filme no Netflix que eu vi que tem essa dança. Eu ouvi algum desses filmes aí ultimamente. Eu vi esse rapaz vestido com essa roupa. O rapaz dançando. É. eu realmente me senti muito parte dessa história na Turquia, assim. A Gigi só perguntava assim para mim, mãe, vamos colocar a Turquia. O que que você quer fazer na Turquia? Eu não tinha nada a fazer na Turquia. Eu não queria fazer muita coisa na Turquia, não. Eu queria uma certa distância da Turquia. Aí eu falei assim, tá bom, a única coisa que eu quero na Turquia é ver os derviches. Que é isso? Aí ela foi pesquisar. Aí foi a saga de assistir o espetáculo dos derviches, né? Que Mas conseguiu? é um rito. A gente quase não conseguiu, assim. A gente Ah, foi para um lugar que ia ter a apresentação, aí a gente descobriu que lá não ia ter a apresentação, e na verdade era só uma encenação. Aí a guia nos indicou para quando a gente voltasse para Istambul, para acessar esse lugar, que era o lugar onde acontecia o rito de verdade. Aí quando a gente chegou para comprar o ingresso, não tinha mais ingresso. Menina, eu chorava compulsivamente, era um negócio fora do comum, a dor que eu senti no coração, se parecia que eu ia morrer. Eu chorava, chorava, chorava muito. Aí fomos embora, já indo embora, assim. Aí a mulher vem correndo da bilheteria atrás da gente. Consegui 3 ingressos, teve 3 ingressos. Aí a gente voltou, gente, foi muito feliz, assim. Foi muito impactante para mim, assim. Estar lá, eu senti muita energia, muita força, muita conexão com aquele rito. Muito doido isso, muito, muito profundo para mim. E aí, desde então, essa imagem. E aí, por acaso, não por acaso, eles estão aqui, né, simbolizados ali, ó, no coração alado, que é um símbolo deles, que eu não sabia. Quando eu cheguei aqui em Minas, eu fui comprar esse coração, que eu já tinha sonhado com esse coração várias vezes. Aí a mulher me explicou: você sabe que isso é um símbolo derviche? Eu, hã? Tinha acabado de nossa. voltar da Turquia. Aí eu, não. Aí ela me contou toda a história do símbolo que ela resolveu esculpir na madeira e tal. Aí eu falei assim, nossa, não queria saber. Aí eu comprei. E tem conexão, assim, com a minha alma, né, de algum modo. E depois veio Sim. essa pesquisa dessa historiadora sobre a origem dos derviches ser uma dança feminina, a dança da lua mesmo, da lua cheia. É. Não, e hoje é um portal, né? Assim, acho que não foi por acaso que deixou de ser ontem para ser hoje, né? É. Acabou sendo no portal 1010, então assim, tem muita Conectamos, coisa. conectamos com o sagrado. Agora vai entrar, daqui a 8 minutos, a gente vai entrar no 10 e 10, né? Que é realmente o portal. A gente vai fazer mais um processo profundo para a gente se conectar. E a ideia é que a gente possa ancorar um pouco dessa cura para o mundo, né? Então, a gente vai fazer isso sempre conectado ao coração da Terra, lembrando que a gente precisa realmente estar com os pés no chão, tá? Porque a gente vai projetar um pouco desse amor compassivo, que os espanhóis chamam de amor bondadoso, o amor bondoso, né? Eu nem consegui me. Eu geralmente consigo sair de mim mesmo, né? Assim, sair de mim não perceber os meus limites, né? Corporais. Mas dessa vez, hoje, eu não consegui, não, porque eu estava recebendo tantas ondas de energia passando por mim assim, que não me deixava ficar distante, não me deixava, né, ficar tão concentrada a ponto de não perceber esses meus limites. E muito arrepiada, assim, sabe? Hoje isso foi muito forte, assim. E foi interessante porque quando você fala da luz rosácea, a luz que eu já estava vendo quando você estava falando deixa essa energia e tal, ela era uma luz tipo essa que está aí atrás de você, meio
violeta, mas com uma chama mais rosa, mais forte por dentro. Era essa a energia que eu estava vendo e tal. E aí, muito legal. Quando você falou do jarro, eu já estava vendo esse jarro já. Não estava vendo ele cristal, né? Como depois você meio que falou, cristalino, esse jarro que já. Mas eu já estava vendo o jarro e essa energia nessa tonalidade e tal. Muito, muito gostoso, muito. Sentindo mesmo, assim, um profundo amor, sabe? Recebendo e foi bem interessante, assim. Na hora que você falou da limpeza também, do baço, do intestino, né? Do estômago, tudo que tá. E eu sentia verdadeiramente assim, o que não tinha que ficar mais indo. Mas assim, até que achei que foi pouca coisa, senão que eu já estou tratada. Porque já Estou foi me tratando. fazendo vários processos, né? Vai liberando, as entranhas vão liberando essas memórias profundas, né? Que a gente conecta no nosso campo. Não é à toa que a gente vem manifestar a nossa frequência dentro de uma polaridade, né? A gente está numa polaridade que é o Yin, né? E essa frequência que a gente está manifestando está no momento em que tem mais acesso à conscientização, né? Porque há pouco tempo as mulheres não tinham acesso a nada. Então, hoje a gente está tendo mais oportunidade de, através da nossa própria consciência, nos escolher essa conexão mais profunda. E porque escolhemos essa conexão mais profunda, mais mentes femininas, dentro de corpos femininos, conseguem ancorar essa energia mais luminosa, né? A ideia do centésimo macaco. Quanto mais gente fazendo esse processo de cura da alma feminina e desse sagrado, dando lugar a essa frequência, essa polaridade de forma sagrada, né? Mais a gente potencializa a cura da humanidade, né? Porque não tem como separar nada, né? A gente é um todo. E esse todo precisa estar harmônico. É provável que a gente ainda passe por algumas mudanças diferentes do que a gente espera, do que a gente conhece. Assim, até bastante surpreendentes, eu diria. Então, para isso, para que a gente possa passar por esses processos surpreendentes sem susto, é bem importante que a gente aprenda a ancorar a nossa energia nesse espaço maior que é a Terra, porque tem coisas que vão chegar para o nosso campo que a gente vai ser só veículo, né? Se você tem caminho para a Terra, passa por você nem te dar nenhum tipo de desconforto. Vai te fazer só um leve arrepio, uma situaçãozinha rápida que você vai se recobrar rapidamente. Quando você não tem caminho de conexão, quando você não se entende como parte desse processo natural da natureza, você fica excluída, né? E esses arrepios, você sabe, assim, têm sido muito intensos ultimamente. Assim, eu sentindo essas ondas, sabe? Porque tá bem maior, né? A frequência da Terra está muito alta. Ah, tá. Ela está como nunca esteve nos últimos, aí, vamos pensar, pelo menos 1000 e poucos anos, a frequência da Terra que foi monitorada com o início da ciência, nunca teve tão alta. Porque a gente está tendo os picos no Sol, né? As tempestades solares mais intensas. Isso impacta diretamente no planeta e na gente, no nosso sistema como um todo. Então, o emocional tem oscilações, ele faz os mesmos picos que a onda da Terra está fazendo, mas se você está em conexão, a sua frequência se harmoniza com as mudanças, sem que isso seja um terremoto para você, sem que isso te desoriente. Então, a tendência da gente, que é mais yin, a gente é muito polarizada com a Terra, é sofrer um pouco mais desse impacto que está chegando para a Terra, se a gente não está em harmonia com ela. Entendeu? Então, é importante a gente sintonizar para que esse ano termine bem para a gente, no sentido de saúde, de você poder manter o seu equilíbrio emocional, as suas emoções harmônicas, né? Com mais clareza, não se sentir tão cansada, né? A gente tem se sentido mais cansado do que Eu tô me sentindo muito cansada.
A gente tem, porque é como se fosse assim, tá tudo sacudindo o tempo todo, a frequência tá assim, da Terra, o tempo todo. Só que você, para poder se ajustar e equilibrar, você faz a mesma força. Para poder andar no planeta se sentindo equalizado, você faz a mesma tensão você está fazendo. Só que o corpo, quando não está preparado para essa frequência, ele fica nessa guerra, ele fica fazendo um esforço sobre-humano. E aí a gente tem um desgaste maior da energia vital. Então, precisa fazer essa conexão com a Terra, baixar a nossa frequência dentro da Terra, deixar que essa frequência da Terra vá tomando tudo novamente, para poder entrar na ressonância do planeta e pulsar junto com ele, entendeu? Entendeu? Porque você vai fazer esse equilíbrio, você vai se ajudar e ajudar quem está no seu entorno, porque a maioria das pessoas não sabe disso. Então, muita gente vai ter surtos, vai ter desespero, vai ter mal-estar, vai ter desgaste, mas se você está equalizado, o seu campo não conecta com essa confusão e você ainda suporta um pouco mais para equilibrar quem está perto, entendeu? Então, E você está falando tem um sentido danado, porque assim, nos últimos dias, o que eu tenho recebido de mulheres que querem, Carla, me atende, Carla, pô, esse negócio aí que você faz, mas não sei, isso pode me ajudar, porque eu não tô dando conta. Olha, eu vou falar para você, foi mais 5 assim, no intervalo de uns 3 dias. porque Eu não tinha parado para fazer isso aí, nós essa temos análise que você essa fez. potência, a gente tem essa habilidade. E aí, quando não se prepara, sucumbe junto, né? Então, vamos trabalhar? É, foi bom você falar, ficar atento, mais atento. Firma bem os pezinhos no chão, vamos lá? Vamos trabalhar? Finalizar nosso trabalho. Vai descendo desde o alto da cabeça, sua consciência, passando pela sua coluna, deixando os ombros soltarem. Vai percorrendo com seu olhar interno, o seu corpo por dentro. Leve com a sua intenção, a sua atenção plena em direção ao seu coração. Veja que aí é o grande portal de conexão com a natureza e com toda a vida na Terra. Sinta que desde esse espaço sagrado você desce em direção ao seu ventre, passando pelo seu centro luminoso, onde está a lua, lá atrás do seu umbigo. E encontrando dentro do seu útero com a sua pequena terra. Vai descendo as suas raízes dentro do seu útero, raízes profundas descem em direção à terra. Perceba que você é parte desse planeta ao tocar esse coração da terra. Sintonize o seu útero, mantenha os pés firmes. Sinta que ao conectar com o coração da terra, o seu útero se conecta e equilibra. É como uma onda que sobe, alinhando, equilibrando o seu útero, restaurando o equilíbrio dentro dos tecidos, restaurando o equilíbrio dentro das trompas e dos ovários, restaurando o equilíbrio dos hormônios. Sinta que também a energia que nutre e mantém a coloração azul da Terra vai banhando o seu útero completamente, preenchendo com a leveza, a fluidez, a energia que nutre toda a vida. Sinta que você vai sendo preenchida como uma onda por esses líquidos profundos, subterrâneos, forjados dentro dos grandes diamantes e cristais da Terra.
Sinta essa camada cristalina de líquido se derramando dentro do seu útero, trompas, ovário, bexiga, coluna, rins. Perceba que é a essência original da sua alma, dos seus pais, vai sendo restaurada aí dentro, trazendo a sintonia e os dons, capacidades, trazendo de volta a energia da vontade, a energia da vontade de viver, de concretizar, de realizar, de dar matéria aos seus sonhos, aos seus desejos, prazeres. Sorria enquanto você sorri. Se conecte com sua deusa interna, a Balbo, que habita em você, a deusa do seu ventre. Sinta que ali, aquele ser engraçado que provoca risos, mobiliza a sua energia sexual. Sorria enquanto você se conecta com essa fonte de pulso de vida. Firme os pés no chão, pulse o períneo. Sinta que ao pulsar o períneo, a energia desde o coração da terra se ergue e se derrama no seu coração, despertando a sua deusa sagrada interna. Sinta que aí dentro, no seu coração, esse grande portal se abre e se estabelece, sendo o condutor da energia compassiva e curativa para a Terra. Perceba que uma coluna de luz se ergue desde o coração da Terra, perpassando o seu ventre, o seu umbigo, o seu coração, o seu cérebro e conectando você à lua que está no céu, ao sol central, alinhando você com a frequência elevada e evolutiva da alma humana, a conexão, a sua conexão com todo o universo. Perceba que você toca essa energia que sustenta o universo coeso, harmônico, e que essa energia se derrama sobre você, preenchendo desde o alto toda a Terra. Perceba que a Terra se harmoniza enquanto você se conecta e é veículo dessa fonte de luz harmônica, coesa, transformadora. Perceba que todas as mulheres que caminham sobre a Terra são banhadas por essa luz como fachos luminosos, ancorando essa energia luminosa na Terra, harmônica, transformadora. Perceba que todas essas velhas sombras são absorvidas por essa luz que reflete desde o Sol na grande lua, veja essas colunas de luz como auroras boreais, vibrando na frequência mais harmônica, mais elevada do amor. Perceba que há uma grande malha de luz que envolve todo o planeta Terra, todos os seres que a habitam, todo o tipo de vida que a habita. Sinta que você faz parte desse todo e a partir da Terra ganha o céu e o sistema solar e a Via Láctea inteira e o universo, os multiversos. A energia que contém o todo. Perceba que você se conecta com essa energia original, Huan Ti, a energia que tudo manifesta.
e que você é pura energia. Perceba que junto com você nesse campo de energia, todas as consciências humanas submergem, se tornando luz, imersas em puro amor, despertas para essa nova frequência. E nessa malha cristalina, luminosa, veja que tudo é um corpo só, potente, amoroso, preenchido de pura energia e vitalidade. Aperte os pés no chão suavemente. Vá tomando essa fonte de luz para dentro de suas células, num mergulho profundo, perpassando os multiversos, os universos, as galáxias, a sua galáxia, o Sol central, a Lua, a Terra, seu corpo, cérebro, coração, umbigo, útero, raízes, terra, coração. Tudo está integrado. Suavemente. Firme os pés no chão, se conecte novamente com o seu corpo e com a potência. Muito bem. Como vamos? Todos bem? Tudo bem. Muito bom. 22 e 22. Nossa. Certinho, né? Só no portal. Muito bem. Ancoramos uma boa energia aí. E de vez em quando vocês ativem. Firma o pé no chão, se conecta com esse coração cristalino, tá bem? Sente que está em harmonia. O que tiver difícil, entrega. Vê transformando, vê absorvendo. Para que possa perpetuar um pouco mais dessa harmonia aí para a vida de vocês. Espero que vocês fiquem bem, descansem, bebam água bastante, tá bom? Tô bebendo. E se tiverem sonhos, compartilhem depois, vai ser legal. Eu tenho um convite e um pedido para vocês. Diga. O convite é que, se vocês sentirem em seu coração que é interessante, eu vou fazer o meu encontro, a minha imersão com as mulheres aí em São Francisco, no Espaço Casa, de 9 às 13,
Aí, se vocês quiserem participar, vocês são minhas convidadas, entenderem um pouco desse trabalho, é um lançamento. Estou parindo, tá gestando, ficou gestando muito tempo no meu ventre, no ventre do universo, da Terra, e acho que vai ser, assim, vai ser muita entrega e vocês sentirem no coração que gostariam de estar lá nesse momento, por favor, só falar que vocês são super bem-vindas. Gigi também, que está aí caladinha. Obrigada, pode deixar. E se quiser saber um pouco mais, assim, né, tem uma pegada, cada um entrega da maneira que pode, né, melhor, e tem uma coisa de que na comunicação fala um pouco dessa coisa da potência empreendedora, mas não é focada no negócio, né, focada na atitude, nessa atitude empreendedora feminina, né, tem muito a ver com o que a gente falou hoje, né? De Sim. dar ânimo, de fazer acontecer, E também, se não quiser participar, Vivi, mas quiser ir lá para divulgar o cultivo também, fazer um pitchzinho de 5 minutos lá, falar do cultivo, convidar para estar aí, para conhecer, as portas estão abertas, viu? Tá bom. Também que quanto mais gente souber desse trabalho, melhor, né? Sim, sem dúvida. Te É. agradeço. Te agradeço, desejo sucesso na empreitada, né? Que possa chegar para você as pessoas que você possa ajudar, auxiliar, encaminhar e dar novas possibilidades, né? Que os caminhos se multipliquem aí para mais pessoas, né? É o desejo, é o desejo. E a outra coisa é a seguinte, dia 23 tem constelação, né? Sim, Não sei se você confirmou esse dia, mas eu não vou estar aqui. Eu vou estar fora. E aí, se tiver algum jeito de participar remotamente, não sei se é possível. Se não, fica para a próxima. Ou se você sentir em seu coração, que pode botar para outro final de semana também. tá bem. É provável que eu não consiga, porque já algumas pessoas já pagaram, né? E estão conectadas com a data, né? Entendi. Mas, de qualquer forma, eu posso pensar nesse modo remoto, e aí a gente veria como dar acesso. Ou então, em novembro, é provável que eu faça mais uma, ainda não tenho certeza, tá? Tá, beleza. Pode ser que a gente faça mais uma em novembro, antes de fechar, para fechar o ano mesmo. Eu queria ter fechado em setembro, mas acabou que teve uma necessidade, aí a gente marcou essa data. Tá. Seria lindo se eu estivesse aqui, porque seria 2 dias antes do meu aniversário, mas eu vou estar viajando, então. E entrar no fluxo, né? Mas já entrou, né? Já encaminhou. Aproveita a energia da Lua aí, que já dá uma outra potência para conectar, Recebo? tá bem? Então, Tá menino, bom. agora eu vou me despedir de vocês, deixar que vocês descansem e levem um pouco dessa energia para o sono, né? Para se conectar mais profundamente através do inconsciente e das informações que são necessárias para vocês crescerem e se desenvolverem, tá bom? Tá bom. Espero que tenham gostado. Obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Foi Compartilhem muito bom. sonhos e sensações depois, tá? Pode Tá bom. deixar. Tchau. Beijos. Beijo, meninas. Beijos. Beijo. Boa noite. Tchau, filhotinha. Tchau. Tchau.